Muito boa noite a todos, meus queridos companheiros de caminho, queridas almas iluminadas. Estamos aí reiniciando hoje a leitura da carta 2, né? Na página 70. Nós, na semana anterior, estávamos falando, o Cristo falando para nós, sobre aqueles momentos após a sua iluminação, em que ele estava se recompondo em sua casa, né? Boa noite, Neide. Boa noite, Márcia, Clemente, Cleide, meu amigo Batista e meu amigo Aurélio. Muito boa noite. Então, o mestre estava falando que quando ele saiu do deserto, estava fraco, muito, até queimado pelo sol, machucado. Então, ele foi até a sua casa para se recuperar. Então, ele está falando ali daquele momento da recuperação dele na sua casa. Ele chegou na casa dele, estava se recuperando. Aquele momento em que ele falou para a mãe dele que tinha acontecido com ele, a mãe quase que os irmãos, a mãe quase que botaram ele para fora, e depois ela resolveu ponderar e falou: ó, vamos ver se enquanto você fica aqui, eu posso botar um pouco de juízo nessa cabeça dura. E se você for contar essas suas histórias de iluminação aí para os outros, eles vão fazer o pior com você do que foi feito aqui em casa. Então, vejam vocês, como nós comentamos na aula anterior, né? Se nem a mãe dele acreditava no que ele havia visto e aprendido no deserto, imagina as outras pessoas. E como ele fala também nesse momento dele de iluminação, está falando para nós, na época dele não acreditava, hoje também não acreditam. Eles acreditam do jeito que está na Bíblia, do jeito que foi pregado. Boa noite aí, meu amigo Armando. Do jeito que está lá. E as pessoas acreditam, preferem acreditar numa suposição do que acreditar na verdade. Se você hoje chegar a qualquer pessoa que não esteja devidamente preparado para receber esses conhecimentos e for falar as verdades sobre o verdadeiro Cristo, como ele conta para nós hoje, falar do que ele viu e sentiu quando estava no deserto, as pessoas vão barbarizar a sua cabeça. Tem muita gente aí que vai querer até romper as relações com você. Então, boa noite, Ana Lúcia, seja bem-vinda. Então, até hoje, são poucas as pessoas que estão preparadas para receber esse conhecimento que o Cristo está novamente, através desse livro das cartas, tentando passar para a humanidade, tentando acordar a humanidade por esse sono profundo que vivemos todos nós. Essa é a grande verdade de hoje. São pouquíssimas pessoas que estão prontos para receber essa verdade como o Cristo nos fala. Inclusive a verdade sobre o próprio Cristo. Eles não aceitam que o Cristo foi uma pessoa comum, como eu, como vocês, como todos na humanidade. E que o caminho que ele percorreu é um caminho que qualquer um pode fazer. E chegar à iluminação agora, então, com as cartas, até mais fácil do que ele. Bem mais fácil, porque ele não tinha nada, não tinha nenhum conhecimento. Hoje não, ele botou aqui como um manual para nós, para que nós pudéssemos, aos poucos, e chegando a esse conhecimento, aprofundando
e atingir o momento da nossa própria iluminação. Eu acredito que muitos de nós daqui dessa sala, um dia será brindado com isso. Nós já somos hoje grandemente brindados com um conhecimento, com uma evolução espiritual que é surpreendente. Para mim, é. Eu já passei por esse processo, estou sentindo essa evolução, estou sentindo esse crescimento espiritual. E, pelo que eu vejo, todos vocês que estão me acompanhando nessa sala e que eu já conheço há mais tempo, também estão no mesmo nível de conhecimento. Estão bem elevados espiritualmente. A consciência de vocês já mudaram, mas muito, 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 muito. Né? Então, hoje nós temos ainda dificuldade, né, para conversar com as pessoas a respeito das cartas. São muito poucas pessoas que estão prontas para conversar, para ler, para receber esses conhecimentos. Bem, nós paramos aí alguns parágrafos à frente, e eu vou voltar aqui, acho que uns 2 ou 3 parágrafos atrás, para que possamos, como eu digo, entrar na conversa do Cristo com a mãe dele. Na verdade, foi aquele momento que a mãe dele ficou assim, eu acho que esse cara parece que ele recebeu alguma coisa mesmo no deserto, porque apareceu com pão, curou os irmãos, né? Supriu as latas de alimento dela lá, e de repente esse cara aparece com um pão aqui, assim, quentinho na mão, sem ter ligado o forno, sem ter acontecido nada. Quer dizer, ela começou a pensar e aí chegou um momento que ela falou, será que esse cara recebeu alguma coisa mesmo? Será? Então aí ele diz, um dia ela se aventurou a perguntar, você ainda acredita que Jeová seja um mito? Aí Cristo respondeu, Jó disse que se Jeová retirasse sua respiração, toda a carne iria abaixo. Este é o Jeová que vi e em quem acredito. Ele respondeu para ela. Aí ela prontamente, mas ninguém viu a Jeová. Disse ela com firmeza. Ele respondeu novamente, eu vi aquele que criou todas as coisas. Respondi calmamente. Eu o chamo de Pai, porque ele é amor perfeito. Um amor mais perfeito que o de uma mãe. Acrescentei, sorrindo para ela. Ele trabalha dentro, através e para toda a sua criação. É o Pai em mim quem tem trazido as coisas de que você necessita em casa e que curou meus irmãos e irmãs tão rapidamente. Eu podia ver que ela estava começando a entender um pouco do que eu dizia. E o que é castigo? Perguntou-me. Não existe castigo da forma como o compreendemos. Nascemos para nos comportarmos da forma como o fazemos. Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, porque estes nos separam da proteção do Pai e nos trazem as doenças e a miséria. Quando tivermos aprendido a superar o eu, então entraremos no reino dos céus. A mãe afastou-se silenciosa, claramente ponderando sobre o que eu dissera, mas não mais com raiva.
Eu sabia que ela estava meditando sobre minhas afirmações e percebi que eu a estava colocando de cabeça para baixo o seu seguro e bem conhecido mundo. Ela se sentia perdida e insegura sem a sua crença no Jeová ameaçador e terrivelmente vingativo se a humanidade fosse indisciplinada. Perguntava-se no que o mundo iria se tornar se dependesse inteiramente dos homens controlarem as maldades e dos outros. Mesmo os reis e governantes eram malvados em suas ações. Sem Jeová para reinar e castigar os pecadores, onde iríamos parar? Enquanto restabelecia minhas forças, estudei as Escrituras cuidadosamente para que pudesse encontrar-me com os fariseus e escribas de forma confiante. Também era absolutamente necessário que eu soubesse o que havia sido escrito a respeito do Messias, porque estava convencido de que eu era aquele sobre quem os profetas haviam falado. Eu poderia verdadeiramente resgatar, salvar as pessoas da doença, miséria e pobreza, restaurar-lhes a saúde e a prosperidade, ensinando a verdade a respeito do reino dos céus e a realidade do Pai. Quer dizer, foi dado a ele isso, né? Quando me senti suficientemente preparado para sair a ensinar e curar, para agradar a minha mãe, concordei em ir num sábado na sinagoga de Nazaré e falar para a congregação. Aí ele foi, né? Como era o costume, levantei-me e me foi dado, me foi entregue o livro de Isaías para ler. Escolhi a página que profetizava a vinda do Messias, que viria libertar o povo judeu de todo tipo de escravidão. Aí o mestre leu. Não, desculpe. Aí o mestre foi ler. O Espírito do Senhor estava sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar a libertação aos encarcerados e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano santo da graça do Senhor. Então, sentei-me, dizendo: hoje vocês veem essa profecia cumprir-se em mim. Isso produziu um choque e espanto no rosto dos homens, que me olhavam atônitos. Mas eu continuei falando, sabendo que o Pai me diria o que falar. As palavras vieram sem hesitação. Falei da minha experiência no deserto e relatei a visão do bebê crescendo até a idade de adulta, sempre envolvidos inconscientemente
em correntes e ataduras mentais, e assim ficando cego e aprisionado na escuridão interior, fechando-se para Deus. Expliquei que, ao fazer isso, eles expunham-se à opressão de conquistadores, escravidão, pobreza e doenças. Porque Deus é luz, eu disse. E luz é a substância de todas as coisas visíveis. A luz é o amor que faz todas as coisas para que o homem desfrute dela. Todas as bênçãos de abundância e saúde foram livremente disponibilizadas para aquele que amar a Deus com a mente, coração e alma, e que viver estritamente segundo as leis de Deus. Quando terminei, houve um completo silêncio na sinagoga. Senti que a congregação havia experienciado algo estranho, poderoso e que tinha sido elevada a um plano superior de pensamento. Desejei que nada interrompesse a tranquilidade transcendente daquele momento. Em seguida, começaram a sussurrar entre si. Eles se perguntavam quem eu era. A maioria conhecia Jesus. Sabia que ele era aquele cara ali, fanfarrão, que não queria nada com nada, queria no meio dos pobres ali. Alguns estavam convencidos de que eu era Jesus, a pessoa cuja família era bem conhecida na aldeia, mas outros não podiam aceitar aquilo. Uma vez que eu havia falado como alguém que tinha autoridade e conhecimento, né? Infelizmente, senti ressurgir minhas antigas reações para com aqueles homens religiosos. Sabia que tinha me desprezado no passado, de forma que eu esperava por essa rejeição. Voltei às antigas atitudes desafiadoras. Olha só, baixou o nível da frequência do Cristo. Ele voltou à consciência humana dele, né? Aí ele fala, pelas minhas provas. Voltei às antigas atitudes desafiadoras e isso os enfureceu por completo. Porque começou já a meter o pau no pessoal. Pelas minhas próprias reações humanas, quer dizer, atraiu o desastre. Porque ele começou a entrar no embate. Consciência humana com consciência humana. Ele saiu da vibração do Pai, né? E este atraiu o desastre e este quase aconteceu. Os mais jovens, instigado pelos mais velhos, correram até mim e me arrastaram para o topo mais alto do penhasco a fim de lançar a minha morte. Na primeira saída do bicho, ele já se deu mal e Neguinho já ia matar ele. Não crucificou, mas ia jogar ele lá embaixo. Ia cair lá e virar. Né? Mas orei ao Pai para que me salvasse. Aí ele teve que pedir para o Pai. O Pai, ó. Aí o Pai deu um jeitinho de livrar ele daquela pancadaria para que ele recomeçasse. De repente ficaram tão alterados, houve uma mudança na consciência deles, né? Que mal sabiam o que fazia. E se voltaram uns contra os outros.
Então pude sair no meio deles e escapar. Foi estranho. Eles pareceram não notar a minha saída. Olha a proteção do Pai. Olha para você ver. Os caras foram lá para jogar eles do lado do alto, chegaram lá e começaram a brigar entre si, sem saber por quê. E ele saiu, se mandou. Muito abalado por essa experiência, ele ficou o mestre, consegui mandar uma mensagem para minha mãe, dizendo que estava deixando Nazaré imediatamente e indo para Cafarnaum, uma agradável cidade junto ao mar da Galileia. A princípio pensei em juntar-me aos antigos conhecidos, mas senti intuitivamente que isso não seria o correto a fazer. De modo que durante todo o caminho, e ao entrar na cidade, pedi orientação e ajuda ao Pai para encontrar acomodações. Eu não tinha dinheiro e não pediria esmola. Olha que bonito. Oh, boa noite, João. Você começou ali. Mesmo estando no caminho espiritual, estamos sempre sujeitos a cair nos baixas frequências. Isso nos arrasta para o sofrimento, devido à influência das nossas tendências do passado. Este é um trabalho de purificação da consciência. Olha, gente, veja como vamos estar falando aqui, como é que é a verdade. O Cristo mesmo, depois de iluminado, de receber todo aquele conhecimento no deserto, da mudança da consciência dele para uma consciência espiritual. Como ele fala, eu ainda estava vivendo na Terra. Na Terra. E ele, no lugar que ele foi criado, nascido, quando foi insultado, o cara virou um tigre lá e quis sair quase para pancadaria. Quer dizer, a frequência espiritual elevadíssima que ele tinha baixou a frequência e deixou aquela consciência humana que ele tinha anterior se manifestar novamente, que quase que o arrastou para a morte. Se não é ele pedir a ajuda do Pai, teria sido ali a morte dele. Então, veja só. Apesar de todo o crescimento espiritual que nós, estudantes, tivemos hoje, vocês sabem, sentem isso o tempo todo, que em muitos momentos, essas frequências nossas, como diz o João ali, ó, vão para os altos e baixos. Né? Apesar de hoje sabermos que os nossos baixos hoje não são tão baixos como os baixos de lá antes da casa. Já são os baixos mais altos, porque a nossa consciência já cresceu, já evoluiu. E quando ele sabe que baixou a frequência, opa, calma, Oswaldo. Aí, gente, a Pai, Mãe, Vida, eleva as vibrações, por favor. Interceda aqui e você vê, você eleva as suas vibrações. Agora, é o que o João Augusto está falando. Como nós precisamos vigiar isso? Porque nós saímos fora dessas vibrações, não só no momento desse, mas em pensamentos, muitas vezes em palavras, em ações, em sentimentos. Isso nós temos que vigiar o tempo todo, né? Aí ele continua. Ao caminhar pela rua, isso ele já estava em Cafarnaum. Uma mulher de meia idade veio em minha direção. Ela carregava pesados cestos e seu rosto estava triste. Parecia ter chorado. No impulso, abordei-a perguntando onde poderia encontrar alojamento. Ela disse brevemente que normalmente me ofereceria uma cama, mas que estava com seu filho muito doente em casa. Também disse que tinha ido comprar algumas provisões para alimentar os consoladores que haviam se reunido para chorar a morte iminente de seu filho. Meu coração
se afligiu por ela, mas também se alegrou. Prontamente tinha sido dirigido para alguém que eu poderia ajudar. Aí ele se alegrou. Expressei minha simpatia e ofereci-me para carregar sua cesta até a casa. Ela me olhou por um momento, perguntando-se quem eu sei que poderia ser, mas aparentemente ficou satisfeita com a aparência e conduta. No caminho, disse-lhe que talvez eu pudesse ajudar o seu filho. Você é médico? Perguntou. Respondi que não havia recebido formação médica, mas que poderia ajudá-lo. Ao chegar em sua casa, de pedra grande e bem construída, o que indicava boa situação social e prosperidade, levou-me até seu marido dizendo: esse homem aí diz que pode ajudar nosso filho. Melancólico, o homem inclinou a cabeça e não disse nada. A mulher que se chamava Miriam afastou-me dizendo: saúde. A mulher que se chamava Miriam afastou-me dizendo que ele estava aflito e muito zangado. O rapaz é nosso... Opa! Desculpem, gente. O rapaz é nosso único filho entre muitas filhas. E ele culpa Deus pela doença do garoto. Miriam começou a chorar. Se ele fala assim contra Deus, o que? Ó. Você viu? Bateu aquele espirrinho. Se ele fala assim contra Deus, o que outros problemas cairão sobre nós? Perguntou. Tranquilize-se, disse-lhe. Logo verá que seu filho ficará bem novamente. Ela olhou-me com dúvidas, mas levou-me até o quarto onde o rapaz estava. Fazia calor e o ambiente estava sujo. Pedi à mãe que esvaziasse o quarto, mas os visitantes resistiram. Eles queriam ver o que aconteceria e somente saíram do quarto contrariados quando Miriam chamou o marido para falar com eles. Podia escutá-los discutindo com o pai no quarto ao lado. O que esse homem achava que poderia fazer? Se o médico já havia declarado ser incapaz de ajudar o rapaz. O pai veio até o quarto para ver por si mesmo. Seu filho estava mortalmente pálido, com muita febre. A mãe explicou que ele não podia engolir a comida e que estava com o intestino solto. Ele havia estado assim por vários dias e tinha perdido muito peso. O médico disse que nada mais poderia ser feito. Ele provavelmente morreria. Quer dizer, o filho estava, que nós chamamos aqui hoje, com uma... Eu até esqueci o nome. Diarreia, né? Essas coisas, né? Coloquei as mãos sobre a cabeça do rapaz e rezei sabendo, silenciosamente, dando graças com todo o coração, que o Pai Vida fluiria pelas minhas mãos para dentro do seu corpo. Desta forma, o trabalho de cura se realizaria. Senti um calor extremo e um formigamento em minhas mãos e o poder vertendo
para o seu frágil corpo, fui inundado por uma alegre gratidão. Como era grandioso e maravilhoso o Pai Vida quando liberado para fazer o seu trabalho natural de cura. Sua mãe e seu pai, olhando ansiosos para ver o que aconteceria a seguir, seguravam a mão um do outro e observavam muita atenção. Quando eles viram a cor do seu filho mudar do branco para um cor mais sadio, exclamaram com espanto e alegria. Depois de algum tempo, o rapaz levantou seu olhar para mim, dizendo claramente: agradeço, estou bem melhor agora. Estou faminto e quero comer algo. E quero algo para comer. Sua mãe riu de felicidade e o abraçou apertado, mas estava um pouco apreensiva. Não posso dar comida a você, filho meu. O médico ficaria zangado. Ela havia sido avisada para não dar comida a ele, somente água. Eu sorri e disse: ele está curado. Pode dar pão e vinho a ele, que não fará mal. Seu pai, Zedequias, estava maravilhado de alegria e de gratidão. Depois de abraçar seu amado filho, voltou para mim, apertou minha mão calorosamente e ficou dando tapinhas no meu ombro, enquanto balançava a cabeça, incapaz de falar devido às lágrimas que corriam de sua face. Quando ele finalmente se recompôs, entrou no salão e falou às pessoas que lá estavam. Meu filho, quase morto, recuperou a plenitude da vida novamente. Suas palavras foram recebidas com gritos de alegria, entusiasmo, incredulidade, questionamento, risadas e felicitações. A mãe do rapaz ficou parada, com um sorriso estampado. Depois disso, não foi mais necessário buscar por acomodações. Quando Zedequias disse aos atônitos consoladores que o garoto estava curado, e o próprio jovem na porta sorrindo e pedindo novamente por comida, todos os consoladores pegaram-me e convidaram-me às suas casas. No entanto, preferi ficar com o pai do garoto, que agora dizia estar cheio de perguntas a fazer-me. Ele esperava que eu pudesse responder. Depois de colocar vinho e comida sobre a mesa, todos foram convidados a comer até saciar-se. Zedequias sentou-se e formulou sua primeira pergunta. Ele disse: você fez algo que nenhum sacerdote ou médico poderia fazer. A cura vem somente de Deus. Embora seja um desconhecido, percebo que você deve vir de Deus. Sim, respondi eu. As pessoas murmuraram assombradas. Essa doença que veio ao meu filho era um castigo por algo que eu tenha feito de errado no passado?
E como eu poderia cometer um pecado tão grave que Deus queria levar o meu único filho? Eu vou ler o que o João Lúcio colocou. É a confiança no poder criativo e curativo do Pai que nos dá a verdadeira segurança para seguirmos o caminho nosso, né? Somente a perfeição do plano divino se manifesta através de solução correta para todas as nossas necessidades. Apenas precisamos confiar e pedir, né? Muitas das pessoas que escutaram essas palavras acenaram com a cabeça. Você fez a pergunta que mais quero responder, Deus. Deus nos dá a vida e a existência do ser. Ele não iria arrancá-la de nós como um homem arrancaria um tesouro do outro, só porque está zangado com ele. Esta é a maneira a humanidade se comporta, não Deus. E Deus não está sentado em um trono em algum lugar do céu, como fazem os reis humanos que se sentam em seus tronos e governam o seu povo. Esta é uma maneira humana de proceder, uma crença humana, não a verdade. A maneira de proceder de Deus vai muito além do que a mente humana pode conceber ou sonhar. Somente eu vi aquele que nos trouxe à existência. E sei que ele não é o tipo de Deus que os rabinos ensinaram. Vi que ele é perfeito amor. E por esta razão, eu prefiro falar do Pai. Pois eu vi que ele trabalha dentro de cada ser vivo, mantendo-o num bom estado de saúde, assim como um pai humano trabalha para manter seus filhos bem alimentados, vestidos e protegidos dentro do abrigo do lar. Eu ouvi dentro de todas as coisas do mundo. Paremos por aqui? Cadê meu amigo Batista? Qual a página que nós estamos aí, Batista? Batista é o meu secretário, né, gente? Ele, meu colaborador número 1 aí. Mas nós andamos bastante, né? Uma página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, Batista. Exatamente. O Batista já está lá, falando para você que ele acompanha. Página 74, né? Isso mesmo, amigo, eu descobri. Então, veja só. Página 74 aí. Notei aqui, ó. Beleza. Vamos parar por aqui. Devido à hora para nossos comentários, né, Batista? Obrigado por me acompanhar aí, meu amigo. Eu fico despreocupado, porque eu sei que ele está seguindo lá. Onde nós paramos, Batista? Ele já fala lá, página 74. É um companheirão, né? Muito bem. Vamos aos nossos comentários de hoje, né? Quando eu gosto do Cristo fala, eu ouvi em todas as coisas, trabalhando dentro de toda a sua criação, para manter, para dar saúde, conforto. E somente a sua criação atrapalha, somente o homem, através dos seus pensamentos,
palavras e ações, interfere e muda o trabalho dele, né? Bem, aí estamos hoje. A Cida Pereira, que está aí hoje, pela sua primeira participação. Vamos ver aqui a nossa amiga Cida Pereira, está aqui, né? Seja bem-vinda, amiga. Amiga Cida Pereira, de onde você é? Ela estava com quem? Não estou vendo lá. Cida Pereira, ok. De onde você é, amiga Cida Pereira? Seja bem-vinda. Boa noite. Espero que tenha gostado aí da nossa leitura e do nosso bate-papo. E fique conosco. Ah, de São Paulo. Muito bem. Temos várias pessoas aí de São Paulo que nos acompanham. Muito bem-vinda. Ok, se você gostou, amiga, todas as terças e quintas, eu estou aqui nessa mesma sala, nesse mesmo horário, fazendo a leitura das cartas e batendo um papo, dando explicação, tá? E às quarta-feira tem o Sérgio aí de São Paulo, é um grupo aí de São Paulo, que faz a leitura das cartas também. E hoje ele está fazendo a leitura das cartas, tá? Toda quarta-feira. Então, se quiser, hoje é quinta, mas ontem ele fez a leitura. E aos domingos, nós temos às 9 horas da manhã, uma reunião aqui também, nessa mesma sala, no mesmo link, de meditação, que é o amigo João Lúcio aí, que faz uma leitura e nos dá uma aula sobre meditação. E domingo também, às 20 horas, o nosso amigo Aurélio faz esse mesmo trabalho do João Lúcio que ele faz às 9 horas. Então, está aí convidada para estar conosco quando quiser, tá? Será um prazer muito grande recebê-la aqui em nossa sala. Essa turminha que está aí, ó, está aqui há anos já, viu? Tem muita gente aí que está aqui comigo há mais de 2 anos nessa sala. Gostaria de contar com a sua presença também. De qualquer forma, é um prazer muito grande ter uma pessoa nova na sala, viu? Fico muito feliz com a sua presença. Nós somos todos mesmo estudantes, estamos aqui para colaborar um com o outro com o nosso aprendizado. Então, se quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, expor alguma coisa, estamos aqui à sua disposição. Com muito prazer, para poder ajudá-la ou ouvi-la também. Se quiser digitar alguma coisa, fique à vontade. Vamos lá, João Lúcio, tem alguma coisa para falar? Apesar que hoje, nessa leitura nossa, o Divino Mestre Jesus, estamos contando uma passagem da sua vida. Claro que tem alguns aprendizados. E não resta a menor dúvida que cada palavra desse livro é um aprendizado. Mas ele está mostrando aqui para nós das suas dificuldades que ele teve quando ele foi iluminado, para ele levar a sua palavra às pessoas. Primeira vez que ele tentou, levou porrada, quase que lhe retiraram a sua vida. Se não é interferência do pai, ele realmente não tinha feito nada nesse planeta. Então, agora, ele chegou nessa cidade de Cafarnaum e está mostrando para nós que somente as pessoas só ouviam ele sobre o que ele falava do pai, da sua iluminação, porque ele detinha o poder da cura. Então, as pessoas, como sempre interessadas, né? Interessadas em curar alguém da família, iam lá ouvir com esse maluco falando. Aí eles começavam a ouvir. E o Cristo falando sobre a sua iluminação, o que aconteceu com ele. Mas as pessoas estavam interessadas nos seus milagres. Se não fossem os milagres que ele realizou, e foram milhares de milagres, durante esses 3 anos de iluminado que ele esteve na Terra, ninguém lembraria mais de Jesus.
Então, foi necessário que ele aprendesse a dominar os elementos e fizesse os seus milagres, porque através dos seus milagres as pessoas paravam e ouviam ele. E o que ele tinha para falar era realmente uma novidade muito grande, né? Para eles, e que eles, almas cansadas, sofridas, o que ele falava era um consolo também para a alma. Né? Meu amigo Aurélio colocou, ele só conseguiu ser ouvido exatamente, eu estou acabando de falar. Então, ele está contando aqui para nós, nem a família deles, nem a mãe dele acreditou nele. Mas na hora que ela viu que ele fez alguns milagres, falou, será que esse cara realmente é um Messias? Esse cara parece meu filho, parece que tem alguma coisa nova nele. Tá certo? Aí a mãe já começou a questionar, né? Até a própria mãe, gente, veja vocês, até a própria mãe não acreditou nele. Agora vejam vocês, se ele não tivesse feito os milagres que fez, ninguém ia querer ouvir ele. Ouvir essa ideia maluca dele. Porque, na verdade, para um povo com aquela consciência, naquela época, o que Jesus falava era uma coisa, era uma bomba na cabeça deles. Virou eles e ponta cabeça. Não é? Então, foi preciso que ele tivesse esse dom de realizar os milagres para poder ser ouvido. Meu amigo Lúcio ali chega falando, cheguei um pouco atrasado hoje, devido ao trânsito. Hoje vimos que mesmo Jesus, após a iluminação no deserto, ainda esteve sujeito a reações provindas do ego e da antiga maneira de viver. As nossas reações diante das circunstâncias da vida é que nos mostra em que nível estamos. Daí vem o aprendizado e a nossa auto-observação. Boas palavras, João Lúcio. Realmente. Boas, isso muito bem colocado. Batista também com a sua colaboração aí. Jesus tinha seus vícios de bebedeira e muitas festas. Estava naquela vida dele lá, que todo mundo já conhecia. E volta, né? Aí depois de todo mundo sabia isso e tudo, né? E agora fala da mesma amor do Pai. Como é que é? Não, o Batista colocou. Tinha seus vícios de bebedeira e muitas festas. Volta falando do Pai, amor, que está dentro de cada um. Por isso, por pouco o jogaram no... Eu tinha muitos vícios de drogas e muito mais. Parei com tudo. E agora falo do mesmo amor do Pai e de Cristo. E estão me chamando de louco. Mas continuo firme no caminho do Mestre. Cuidado para não te jogar no penhasco. Cuidado. Na verdade, o que o Batista está falando é isso mesmo. As pessoas não admitem mudanças no ser, né? Não admitem. Tanto é que Jesus teve que sair da cidade dele e ir para uma outra cidade. Lá ele começou, onde ninguém o conhecia, né? Aí o pessoal lá ficaram assustados. Em Nazaré, se ele fosse fazer o que ele fez em Cafarnaum, o nego tinha mandado ele para o Cúlia. Cristo foi dirigido pelo Pai, iniciar sua pregação através de milagres, depois de solicitar a orientação do Pai. Isso aí, Aurélio. Por isso que eu estou falando para você. Se não fosse isso, ninguém iria ouvir. Quando ele pediu orientação do Pai, o Pai o conduziu para essa cidade de Cafarnaum, e lá
o dirigiu para que ele também realizasse o milagre. Porque somente através daí ele iria ser ouvido. Né? Sempre o Cristo, quando ele não era dirigido pelo Pai, ele fazia as M dele. Entrava em fria. Não é? Quando ele deixava a consciência humana dele, eu vou fazer isso, pronto, ferro. Não foi isso que aconteceu com ele? Então ele estava sempre, depois da iluminação, dirigido pelo Pai, por isso que pelo Pai. Tanto é que ele falava, quando eu voltava a minha consciência ao Pai, aí tudo. Mas quando ele deixava a consciência humana dele, aí foi a porrada comeu mesmo. Como diz o ditado, santo de casa, acabou, completou. Essa é a verdade. Santo de casa não faz milagre. Ele batiza? Não faz. Não tem jeito. E aí está a prova maior, o próprio Cristo testemunhando isso para nós. Na terra dele mataram ele. Não. Tentaram matar uma vez e na segunda mataram mesmo, na terra dele. Enquanto ele estava lá fora, aí tudo bem. Aí ele foi embora. Minha amiga Márcia, da sua oração também. Ao estudarmos as cartas, aprendemos que a energia divina do Pai está em nós, assim, nossa saúde está sempre ótima. Quando surge alguns pequenos mal-estar, devemos lembrar dos ensinamentos do Mestre. O Pai trabalha em nós, dentro de nós, através de nós, né? Já me aconteceu coisas referentes à saúde e recorri imediatamente ao Pai Mãe Vida e tudo rapidamente se restabeleceu. Qualquer desses dias, conto os detalhes. Eu vou querer ouvir, viu? E eu vou. Tá vendo? Comigo também já ocorreu, viu, Márcio? Mais de uma vez. Mas quando eu recorro ao Pai, nada mais tem. Como eu tenho recorrido, viu, gente? Aurélio, é por isso que temos que fazer o mesmo sempre, pedir ao Pai orientação. O Cristo diz que nós devemos o tempo todo, né, Aurélio? Elevando nossos pensamentos ao Pai. Sempre pedindo por orientação, porque é o Pai em nós que sabe qual que é o melhor para nós. Qual a melhor atitude. Eu quero comprar um carro. Vou comprar um carro. Vou pedir ao Pai que me oriente e me conduza à compra de um carro que seja o melhor para mim. Até nisso. Quando você assim o fizer, você vai ter o carro que você quer ter. Que o Pai te direcionou. Por isso, na hora que você tiver o carro, fala assim, esse foi o carro que eu pedi e o Pai me orientou para comprar. E me concedeu para que eu comprasse esse carro. Vou arrumar um emprego. Vou pedir ao Pai orientação para arrumar um emprego que seja o melhor para mim e para a minha família. Eu tenho certeza que o Pai irá me conduzir para esse emprego. E você será conduzido. Vou fazer uma viagem, vou pedir ao Pai para que me conduza durante toda essa viagem. Me mantenha atento, esteja comigo no volante. E você vai fazer uma viagem tranquila. Toda vez que eu viajo, sábado agora eu vou viajar. Estou indo para Minas no sábado de manhã. Primeira coisa que eu faço na hora que eu entro no carro. Acorda de manhã para viajar, Pai, estou saindo. Sei que você está indo. Por favor, como diz a oração, me guarda, me proteja. Esteja sempre presente em cada movimento durante toda a viagem. E eu sei que Ele está durante toda a minha vida. Quando você... Não, eu vou dirigir, eu sou foda, eu chego lá, vou bem.
meu amigo, aí não dá certo. Mas quando você tem a humildade de pedir ao Pai, você vai fazer a viagem mais gostosa. E eu viajo o tempo todo, às vezes conversando com a minha mulher, mas estou lá. Em sintonia com o Pai. Vendo o Pai nos outros carros que passam por mim, nas árvores que eu vejo, nas flores, na chuva que está caindo, em tudo. Quando você passar a fazer isso, sua vida vai melhorar. Lúcio, a desarmonia nos vem quando afastamos da a nossa consciência da consciência divina. Sim, isso mesmo. Buscando a satisfação de nossos desejos, né, João? De maneira egóica e individual, esquecendo que estamos todos unidos ao Pai. Quando você está assim, está tudo em paz. Então, gente, buscar, como diz o Aurélio ali, a orientação do Pai em tudo. Ah, não, vou comprar aquele carro ali, você não precisa de orientação do Pai. Que isso, cara? Vou comprar aquele negócio ali. Que isso? Pede orientação. Vai fazer o melhor negócio, vai vir produto, vai vir para você um produto bom, não tem defeito. Pede orientação para o Pai. Ele está aí para ser usado. O Cristo fala, o Pai está em você, fazendo o melhor para você. E quando você pede orientação a Ele, você vai fazer o melhor. Sempre ele virá o melhor. Deixa o eguinho de lado. Não vai nessa do ego aí, não, porque o ego sempre nos prega uma surpresa. Ele quer sempre dominar, né, João Lúcio? Quer sempre ser o mandão. Eu mando, hein, meu? Ó, eu tenho poder. Não é bem por aí. Bom, eu vou viajar. Na terça-feira que vem estarei em Dom Silvério, interior de Minas. Vou levar meus apetrechos. Espero que a internet lá esteja boa, porque eu vou fazer a nossa reunião de lá, tá, gente? E lá não vai ser essa maravilha que nós temos aqui, essa internet minha, não. Que hoje, por sinal, está muito boa, né? Mas peço a compreensão de vocês, vou estar lá e vou tentar fazer para vocês a nossa reunião de lá. Na terça e na quinta-feira da próxima semana estarei em Dom Silvério, lá no interior de Minas, lá na casa do meu sogro. Mas será um prazer estar unido a vocês. Vou passar o Natal lá com os velhos. E hoje não é mais meus sogros, são meus pais. Eu tenho um carinho, uma admiração por eles muito grande. Bem, já são 9 horas. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Mais uma vez, melhor seria pedir para suprir as necessidades, né? Todas, né, Aurélio? Mas sempre colocar o Pai na frente de tudo é muito bom. E como ele supre, né? Tudo que a gente precisa, ele supre. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença da nossa nova companheira aí, a Cida Pereira, de São Paulo. Então, muito obrigado pela sua presença, Cida. A Márcia aí de São Paulo, a Neide também é daí, olha para você ver. Só aí na sala tem uma turma, tá? Tem mais gente aí de São Paulo. Sérgio, tem muita gente aí, viu, Cida? Senti tomada por inteiro, por dentro e por fora, por uma energia harmoniosa e envolvente. Não estou conseguindo descrever adequadamente como foi, mas sei que foi uma influência da egrégore do grupo. Gratidão, amiga, gratidão. Estamos muito felizes com a sua presença. Que bom que você tenha sentido isso. Tenha certeza que esse grupo que está aí, todas essas pessoas, tem mais gente hoje. É que hoje está faltando alguém aí. Tá faltando, normalmente tem 15, 16 aí, viu, Cida? Mas são todas pessoas nesse nível aí. Gente muito boa. A Ana do Ceará, o Aurélio, o Batista, pessoas muito boas. Meu amigo Clemente também aqui em Cabo Frio,
João Lúcio, a Márcia de São Paulo, a Neide. Muitas pessoas aí estão aí nesse grupo, são pessoas muito unidas, muito maravilhosas. Então, ficamos muito felizes que você tenha gostado, sentiu toda essa energia, e nós estamos aqui para isso. Ninguém cobra nada de ninguém. Muito pelo contrário, nós queremos partilhar, doar, viu? Um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho do que sabemos. Meu amigo João Lúcio, eu lhe agradeço a Cida por aceitar o meu convite, aí está o João Lúcio que convidou ela. Muito bem. O Batista, boa noite. Boa noite, meu amigo Batista. Até domingo. A Cida, obrigada. Estarei sempre que puder. Nós vamos contar com a sua presença. Pode ter certeza. Cida, você também deveria se sentir muito bem aos domingos, quando fazemos a meditação. Vale a pena você assistir, viu, Cida? Domingo tem meditação às 9 da manhã e às 20 horas à noite, tá? Então, assista que você vai se sentir muito bem. É uma reunião muito gostosa, onde nós meditamos juntos. Boa noite, minha querida Márcia. Boa noite, Neide. Boa noite, Ana. Boa noite, Aurélia. Boa noite, Batista. Boa noite, Cida. Boa noite, Clemente. Boa noite, João Lúcio. Muito boa noite a todos. Muito obrigado, tá?